concha de mar. É chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor belo pra mim. Quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém, lá, 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 ya. Alguém, lá, 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 ya. Alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar cativo. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz, e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelos caminhos que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensine a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensine a confiar. Jesus,
Obrigada, Ramoncito. Meu nome é Marisete. Eu já vou iniciando assim, ó. Caso vocês queiram conhecer nossas atividades, é só acessar nossas redes sociais. Instagram, site, YouTube. Estamos aguardando você para conhecer as nossas atividades, nossos trabalhos e que venha fazer parte dessa família, que é a família Segal, muito importante em nossas vidas. Vamos para a escala de trabalho de hoje. A harmonização foi feita pelo nosso querido Ramon, né? A abertura sou eu, Marisete Medrado. A leitura do Evangelho será feita pela nossa querida Mariane, capítulo 6, item 8. A prece inicial será a nossa querida Rosa, que é mãe do Ramon, caso vocês ainda não saibam. O palestrante é o nosso queridíssimo senhor José Faleiro. Se eu for falar dele, eu fico a noite inteira, vai faltar coisa para falar, porque ele é uma pessoa maravilhosa, muito querida do meu coração. O tema que ele vai falar é o Pai Nosso, que é uma sequência do projeto Pai Nosso, que será perdoai as nossas dívidas. Passe, fluidificação das águas e prece final, o nosso amigo Volney. Então, vamos iniciar com a Mariane, por favor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então, melhor, a alma se asserena, e o coração se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, Havé, 1863. Que assim seja, irmãos. Queridos irmãos em Cristo, fechamos nossos olhos e vamos pedir a Jesus que faça dessa reunião momentos de vossa paz. Fazei com que os irmãos que aqui se faz presente sintam-se envolvidos pela sua luz, que nos traz calma, consolo e renovação. Agradecemos, Senhor, aos teus benfeitores espirituais que nos oferecem trabalho. Chegamos a eles como homens que somos, porém, colaboradores dos anjos celestes para levar as verdades do seu evangelho de luz. Que estejamos abertos, não somente como ouvintes, e sim, cumpridores das tuas palavras e ensinamentos, e que assim seja. E agora vamos passar para o nosso querido amigo, senhor José Faleiro. Seja bem-vindo, meu querido. Minha querida irmã Marisete, você não sabe com que honra eu participo desse encontro e sou muito grato a Deus e ao Segal por oportunizar essas atividades para que a gente continue perto de vocês, porque estar perto de vocês é estar bem. Muito obrigado pelo carinho, e sempre que sou convidado para fazer uma palestra na reunião pública, eu fico muito honrado. Meus irmãos, minhas irmãs, esse estudo que foi proposto na casa e que está sendo desenvolvido uma vez por mês, que é o estudo do Pai Nosso. Eu confesso para vocês que eu não havia antes pensado na profundidade que é cada uma dessas palavras que compõem a oração dominical. E eu virei um entusiasta em divulgar
o pouco que a gente consegue captar destas palavras de Jesus. Então, eu me sinto muito honrado e peço a Jesus, a equipe espiritual da casa, para que me ajude a passar para vocês alguma coisa que faça vocês interessar mais pelo Pai Nosso, porque isso me fez despertar para o Pai Nosso, da importância disso. A importância da gente entender cada trechinho desse, né? Cada trechinho desse que foi dividido o Pai Nosso, para a gente fazer essa reflexão. Por isso, todo mês, eu repito o comecinho, para a gente fortalecer, para a gente entender. Não me queira mal eu estar repetindo, achar que vocês não querem ouvir, que vocês não, já ouviu isso, mas eu acho tão importante essas duas primeiras palavras, que a gente precisa repetir ela de novo para que a gente medite mais. Vamos fazer isso? Vamos. Essa primeira tela, eu olho para ela e penso assim, será que foi esse momento que Jesus pronunciou para os apóstolos a oração dominical? Aí nós só temos 5 apóstolos, mas veja a alegria estampada no rosto desses apóstolos. Veja a beleza da paisagem e veja a postura de Jesus, daquele que ensina. Ensina com conhecimento e com profundidade. Jesus, o mestre por excelência. A pedido dos apóstolos, ele deixou para nós a oração dominical. O Augusto Cury tem uma obra, essa obra do Augusto Cury, ele fala desse Pai Nosso com uma profundidade enorme. O Carlos Pastorini, no estudo, também ele conversa sobre cada etapa dessa do Pai Nosso. E o Rodolfo Caligari, também com o livro Sermão da Montanha, né, Sermão do Monte, ele traz para nós o estudo bem detalhado do Pai Nosso. Então, vamos imaginar, a proposta desses autores é que esse Pai Nosso são duas palavrinhas que é capaz de resolver o problema da humanidade. A oração dominical é, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ser concebido. Ela é concisa, simples e clara. Ela resume, como diz Allan Kardec, todos os deveres do homem para com Deus. Se a gente olhar o Pai Nosso detidamente, a gente vai ver que a gente, pronunciando essas palavras, a gente está cumprindo um dever de filho. E qual o dever do filho? A obediência ao pai, respeito ao pai, seguir o que o pai orienta, ensina. E, gente, quem é esse pai? Deus. A gente para pensar. E quando Jesus afirma assim, sois deuses, quer dizer, Deus está em nós. A gente precisa aprofundar nisso mais, para que, quem sabe, a gente desmaterialize um pouco mais. A gente é muito materializado. É preciso da gente fazer um esforço de desmaterializar para entender a mensagem de Jesus. Também é um dever para com a gente mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso fala assim, ó, a gente começa num pai, então a gente precisa ser filho. E quando a gente fala que o Pai é nosso, a gente tem que dizer, então, todos somos irmãos. E precisamos nos tratarmos fraternalmente como irmãos, como uma família. Encerra uma profissão de fé. Poxa, orar significa expressar fé, crença. É um ato de adoração, quer dizer, de reconhecimento da grandeza de Deus, da obra de Deus. E de submissão, dizer, Deus é o meu Pai, e eu sou filho, preciso ser obediente. E um pedido de coisas necessárias à vida. Olha, o Pai Nosso pede coisas necessárias, o pão de cada dia. E o princípio da caridade, que é o assunto mais importante que nós vamos tratar nessa noite.
Nesta petição, Jesus, o Mestre por excelência, nos dá a conhecer uma lei eterna e imutável. Então, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, é uma petição. Nós estamos pedindo a Deus para perdoar as nossas dívidas. É normal, é natural, é necessário que a gente peça ao Pai. Mas veja a condição, veja como Jesus diz, assim como perdoarmos nossos devedores. Tem uma condição. Por isso, é preciso refletirmos. Estamos pedindo, e será que tem alguém precisando de pedir de nós? Então, nesta petição, Jesus, o Mestre por excelência, dá-nos a conhecer uma lei eterna e imutável, e cujos efeitos, todos, sem exceção, estamos sujeitos. É a lei do dar e receber. É uma lei que todos nós estamos submetidos a ela. E analise bem, meus irmãos. Não está falando do receber e dar. Está falando do dar e receber. Então, primeiro, tem que ter a nossa ação de dar, para daí, então, termos o direito de receber. E como é uma lei divina, uma lei de Deus, isso é natural, é lei natural. Funciona assim, a lei do dar e receber. Segundo essa lei, cada um recebe da justiça divina exatamente de acordo com o que dá ao próximo. Então, veja isso ligado ao Pai Nosso. A lei estabelece igualdade. Eu não posso pedir a Deus, me dá o que o meu irmão tem. Eu querer sambarcar o que o outro tem. Eu preciso dar para receber. Esta é a lei do universo, é a lei divina, é a lei natural. Então, não espera que o irmão venha te pedir para perdoar. A gente vai ver, no decorrer desses minutos, vários ensinamentos de Jesus reforçando essa postura, reforçando este ensinamento. Então, é uma petição, mas essa petição é condicionada a uma ação nossa. Eu posso pedir perdão, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, mas é assim como eu perdoo meus devedores. Então, o ensinamento de Jesus faz uma amarração entre o que eu faço e o resultado do que eu faço. Então, se perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Olha, está lá no Mateus, então isso foi palavra de Jesus, está lá no Mateus 6, 14, 15. Se perdoardes, olha aí a condição. Se perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles recebido, né? Eu recebi ofensa. Se eu tiver perdoado essas ofensas, também Deus perdoará os meus pecados. Veja que não tem negócio, é uma lei. Não adianta falar que vai em Trindade de a pé. Não adianta falar que vai fazer jantar para os inocentes. A gente vai perceber o quanto isso é sério e fundamental na nossa vida, na nossa libertação espiritual. Porque o que nos faz prisioneiros do sofrimento são as nossas ações, são as nossas atitudes infelizes que nos prendem, são as algemas que nos prendem nas provações. Então, para que a gente liberta das nossas maldades, dos nossos atos infelizes, a gente precisa encontrar aqueles para os quais devemos. Eu li, não me lembro aonde, que fala assim que o credor,
encontra o devedor no endereço correto. Quem deve tem o endereço marcado, gravado, com quem tem de receber. Não tem jeito da gente esconder. O caminho é resolver a questão, é aproximar-nos uns dos outros e resolver as nossas questões. Olha este ensinamento. Aquele que semeia pouco, também colhe pouco. Mas aquele que semear com abundância, também colherá em abundância. Está lá em Coríntios 9:6. Olha, é a lei da semeadura, é a lei do plantio. O Evangelho de Jesus nos ensina que ninguém é obrigado a semear, plantar, mas todos são compelidos a colher o que semeou e plantou. Agora, há um aspecto interessante. Não é a semeadura uma coisa opcional. Nós temos que semear. Mesmo que a gente nem esteja falando nada, mas a gente pensa. Mesmo que a gente não esteja fazendo mal a ninguém, mas a gente pode sentir. Isso também é semeadura, isso também é plantio, e a gente tem que colher. Então, é preciso que nós procuremos abrir nosso entendimento e termos coragem de enfrentar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. O Paulo, esse evangelizador, que fez um trabalho extraordinário após Jesus. Eu costumo dizer que o Paulo, ele não caiu do cavalo às portas de Damasco. Ele foi derrubado do cavalo. Para mim, Paulo era para ser aquele discípulo que iria acolher os ensinamentos de Jesus dentro do Sinédrio. No entanto, ele estava falhando. E ao ir para Damasco, às portas de Damasco, Jesus aparece para ele, o cavalo espanta e ele cai cego. E Jesus pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegue? Acorda, Paulo. Acorda, você tem uma missão enorme para realizar. Eu vejo esse encontro de Jesus levantando Paulo, que estava indo pelo caminho errado. Mas ele, com a resposta que ele deu, ele diz ao Senhor Jesus: o que queres que eu faça? E quem lê as cartinhas, os bilhetinhos de Paulo, as chamadas epístolas de Paulo, percebe a grandeza do ensinamento desse discípulo que deixou para a humanidade bilhetinhos como esse. Aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Então, tudo depende do nosso esforço. Outro ensinamento, dentro desse trechozinho do Pai Nosso, né? Perdoai, Senhor, as nossas vidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não julgueis. Quantos de nós ofendemos alguém e depois costumamos ficar dizendo assim, para a gente mesmo: ah, mas ele fez isso. Não, mas foi culpa dela. Não foi ela. Se ela não tivesse falado isso para mim, a gente começa a julgar e querer botar a culpa no outro. Não. Errou ou não errou, é melhor assumir a culpa. Um dia um espírito falou assim para mim, eu, de vez em quando, tenho essa felicidade de ouvir uma voz que não é natural, né, para nós encarnados. O espírito, eu não sei o que tinha acontecido comigo, eu estava assim, meio contrariado, e o espírito falou assim: mas que bobagem é essa, meu irmão? Carregar uma coisinha que você não deve não vai aumentar o peso daquilo que você já deve. Eu falei: olha, eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente carrega uma dívida que não contraímos, ela não aumenta o peso da nossa cruz. Ela pode diminuir. Então, não vamos ficar... Se não tivesse me ofendido, se não tivesse me feito isso,
Desculpa, eu falhei e tal. É melhor a gente assumir uma culpa que não deve do que recusar uma culpa que a gente deve. A culpa que a gente não deve não se transforma em peso para a nossa caminhada. A menos que a gente fique remoendo aquilo, querendo que o outro venha a devolver para nós como um pedido de desculpa. Então, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados. Então, se eu não condenei, quem está querendo me condenar não vai conseguir me condenar. Eu não tive culpa, eu não tive débito. Por mais que me acusem, isso não vai acarretar prejuízo na minha jornada evolutiva. A menos que eu tome isso como uma ofensa, como algo que eu vou ficar cobrando de mim e dos outros, julgando, eu estou passando isso porque fulano fez isso comigo. Outro ensinamento. Dai e dar-se-vos-á. Isso é lei. Ninguém nos dá sem antes ter nos dado. Dai e dar-se-vos-á. Qual for a medida de que usardes para com os outros, tal será que se use para com vós. Então, do mesmo modo que eu trato, eu estou contratando o indivíduo para me tratar depois. Do mesmo jeito que eu tratar os outros, eu estou adquirindo esse jeito para alguém me tratar. As coisas não chegam para nós de graça. Elas vêm em função das nossas atitudes, em função dos nossos atos. Quem escreveu isso é o Lucas, lá em 6, 37, 38. Ele trouxe porque ouviu de Jesus, aprendeu de Jesus. Vamos fazer uma reflexão um pouco mais científica. Olha embaixo, eu coloquei de quem é esse ensinamento aí. Humberto Roden, no estudo dele chamado Metafísica do Cristianismo. Ele fala assim, em todas as línguas, a palavra perdoar é um composto de dar ou doar. Em todas as línguas. Perdoar é doar, é dar. Então, quando eu perdoo, eu estou retirando, eu estou me comprometendo a retirar de mim todo o resíduo do ato infeliz. Eu estou dando, doando, limpando. Eu não posso dizer, não, te perdoo, tudo bem, mas não faça isso mais, ou não aparece na minha frente. Não, te perdoo, vou tentar esquecer. Não perdoou. Não resolveu o problema. Não é a limpeza que a gente precisa fazer. Então, perdoar é dar. E quando a gente dá, não tem pagamento de volta. Eu dei, é um presente. É algo que eu não quero que me pague por ele, que retribua. Então, o perdão é dar, é doar. Quando eu faço uma doação, eu tirei de mim e passei para o outro. Então, aquele mal-estar que eu estava sentindo, eu limpo ele de mim. Eu isento, me imunizo dele. E ele continua dizendo, de maneira que perdoar quer dizer doar completamente. Perdoar quer dizer doar completamente. Então, não importa o tamanho que foi a ofensa. Se você perdoou, é completamente. Tá? Abrir mão de si mesmo. Bom, isso acabou para mim. Isso existia até agora. Agora para frente, isso não existe mais. Dar ou doar o próprio eu a outrem. Quer dizer, eu vou doar é o que tem de melhor de mim. Eu vou me isentar de tudo quanto é efeito de uma ocorrência em minha vida que te faz sofrer, consequentemente me faz sofrer. Neste caso, o ofensor, ao invés de imolar o ofensor a seu órgão, o perdoador imola-se a si mesmo. Quer dizer, o perdoador se sacrifica, imola a si mesmo. Eu vou limpar isso de mim. Eu não vou guardar isso mais. Se eu
Se eu estou perdoando, isso não vai mais existir em mim. E ele diz assim, o ofendido, na ara do seu amor, abrindo assim de par em par as portas de sua alma ao influxo das torrentes divinas. Veja, para que a gente abra essa janela, essa porta da consciência limpa, tranquila, é preciso que isso seja feito dessa maneira. Dar, doar, desprender, dar de si mesmo, eliminar de nós todo e qualquer resquício destes atos que possam estar causando uma divergência, um mal-estar, um sofrimento. Por outro lado, outro sim, ensinando-nos a dizer, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos o nosso devedor, Jesus nega e renega a doutrina das penas eternas. Lembra, a gente fala assim, vai queimar no fogo do inferno pela eternidade. Não vai, ninguém vai. Nessas palavras, nesses ensinamentos do perdão que Jesus ensina, que Deus perdoa, ninguém vai ficar eternamente sendo consumido pelo remorso, pela dor das obras infelizes que praticou. Ninguém vai ficar assim. Porque uma hora a gente desperta e vai dizer, eu fiz errado, eu maltratei. Eu vou sentir necessidades de consertar o que eu fiz errado. Só assim eu me liberto das dores que foi causada pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Então, Jesus nega, o autor diz, e renega a doutrina das penas eternas. Não tem. As penas, as dores, vão durar até o ponto em que os algozes se encontram e se desfazem, se consideram, e não mais sentirão as dores do remorso. Se não devêssemos esperar o perdão de Deus, inútil seria estar a pedi-lo. Então, se nós não acreditamos que há esse perdão, se há essa oportunidade de refazermos, é que Deus também faz isso. Porque muitos homens fazem isso. Muitos homens bons, espíritos bons, perdoam. Deus, que é muito superior do que todos nós, seus filhos, também perdoa. É bom. Ok? Temos, entretanto, e isso é muito importantíssimo, esse perdão que ele nos acoroaça, esse perdão que ele nos encoraja a pedir, não é a remissão pura e simples da pena em que tenhamos incorrido. Não. O mestre condiciona a lei do dar e receber. Ser-nos-á perdoado, assim como perdoamos. Então, gente, isso está no Pai Nosso. Oração que é recitada aleatoriamente e milhares e milhões de vezes, talvez por minuto. Mas a gente fala isso como se fôssemos uma máquina, reproduzindo algo gravado. É preciso entendermos a importância da nossa atitude, da nossa ação, do nosso comportamento ante a necessidade de falarmos uns com os outros sobre o perdão. Podemos passar? Ora, se Deus faz do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, iria exigir de nós, fracos e imperfeitos, o que ele, onipotente e infinito em sua perfeição, não fizesse? Ora, se Jesus, que é o representante de Deus, é o nosso guia, é o nosso mestre, ensinou-nos o perdão, se ele ensinou isso, não é, será que Deus não faz? Claro que faz. Como ele ensina uma coisa que ele não faz? Qual o pai que ensina uma coisa para o filho que ele não faz? Né? Então, é preciso entender a seriedade de que isso nos liga, através do ensinamento de Jesus, principalmente do Pai Nosso. Nós, filhos e Deus Pai. Fosse Deus inexorável para o culpado e insensível ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todos sempre meios para a reabilitação, não seria misericordioso, e não sendo, deixaria de ser infinitamente bom.
Então, Deus perdoa, mas ele chega e fala assim, tem uma passagem que fala assim, se tiveres alguma oferenda a depositar no altar e lembrar que contra ti pecou um irmão, vai primeiro reconciliar com o vosso irmão. O pai faz isso, o pai humano, tem 2 filhos, o filho brigou, se os 2 chegou, pai, nós brigamos, mas agora está tudo bem, nós nos desculpamos, nós estamos bem, somos irmãos, e vamos seguir a nossa família. O que o pai fala? Muito obrigado, meu filho, parabéns, vamos enriquecer o nosso lar, a nossa família. Acho que ainda tem mais uma, confere. Elisete? Sabendo, pois, que Deus é amor, mas é igualmente justiça, e que pela sua lei é dando que recebemos. Então, Deus é amor, mas também é justiça. E ele estabelece na sua lei, na sua justiça. É dando que se recebe. Então, não é recebendo que se dá. A gente tem uma mania de falar assim, eu tenho que primeiro ficar bem, eu tenho que primeiro ter as coisas, para depois eu dar. Eu tenho que primeiro ser feliz, para depois fazer os outros felizes. Não vai acontecer nunca. Isso está contra a lei de Deus. Isso está ferindo a lei de Deus, a lei divina, que é dar para receber. Então, mentalizemos tudo isso. Não adianta nós falar, só quando eu tiver plenas condições que eu vou ajudar alguém. Não, a gente ajuda nas condições que a gente tem agora. E à medida que nós ajudamos, nós adquirimos melhores condições para ajudar. Nós perdoamos a pequena falta agora, porque a hora que chegar a falta grande, a gente está preparado para perdoar uma falta grande. Esforcemos-nos no sentido de vencer quaisquer ressentimentos ou propósitos amistosos, antes de buscarmos o revide, cuja satisfação deixa sempre amargos ressaios. Bendigamos os que nos ferem e humilham, porque são instrumentos providencial na lapidação de nossas almas. As ofensas, meus irmãos, são aquelas pancadinhas no cinzel da correção das nossas imperfeições. Não recusemos as ofensas. Aceitemos-as como lapidação, como diz o nosso irmão. Esse aqui é aquela bendita frase do Pedro que chegou para Jesus e falou, mas Senhor, o Senhor fala tanto do perdão, mas quantas vezes mesmo que eu tenho que perdoar meu irmão? E então Jesus diz a ele, perdoemos-nos uns aos outros, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é, ilimitadamente. Perdão é uma bênção. E ter bênção é sem limite, porque é bom para nós. Perdoa. Quantas vezes for preciso, a mesma coisa, do mesmo jeito. Perdoa. É Jesus que está falando isso para nós. Assim o fazendo, também o Senhor terá complacência para conosco, cobrindo com seu amor a multidão das nossas culpas. Que nós possamos limpar da nossa mente as nossas culpas, tendo coragem e forças para enfrentar o nosso dia a dia, para caminhar a nossa jornada, para palmilhar junto aos nossos companheiros de jornada, se tropeçarmos, um ser o curativo do outro. Muita paz e muitas bênçãos de Deus em nossos corações e em nossos lares. Fiquemos na paz do Senhor Jesus. Obrigada, senhor José. Como sempre, o senhor nos traz muita alegria com seus ensinamentos. Muito obrigada por esse projeto tão importante, tão assim, que toca os sentimentos da gente. Porque a gente faz a oração, às vezes, mas não presta atenção, né? E aí o senhor está trazendo isso para nós. Então, muito obrigada. Zita, com você agora. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti,
É impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Nesse momento, meus irmãos, com os nossos corações abastecidos, com a lição do Evangelho, com os nossos pensamentos elevados, buscando a sintonia com toda a equipe de trabalhadores dessa casa e dos dois planos da vida, procuremos uma posição confortável para o nosso corpo físico. Fechemos os nossos olhos suavemente. Sintamos a presença do Mestre Jesus junto a nós, que através da equipe de trabalhadores espargem sobre nós uma luz azul bem clarinha, que penetra por todo o nosso corpo, fazendo uma grande limpeza, uma grande asepsia, retirando o cansaço, a dor, as dificuldades. Essa mesma energia agora é absorvida pelo nosso chakra coronário, nos dando a saúde, limpando as nossas doenças, regionalizando as nossas células, revigorando todo o nosso corpo físico, para que tenhamos saúde e condição de vencer as nossas vicissitudes. Sintamos nesse momento um bem-estar muito grande. Esse tratamento proporciona a cada um de nós a renovação das nossas energias. Essa luz azul agora é direcionada às nossas águas. E os nossos irmãos trazem das florestas, da luz do sol, toda a energia magnética necessária à transformação da nossa água em medicamento, que vai curar, que vai fortalecer o nosso corpo físico, nos dando a condição necessária para que possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia. E assim, meus irmãos, ao encerrarmos a nossa reunião da noite, é o momento de agradecermos a Jesus, de agradecer a toda a equipe de trabalhadores da nossa casa bendita, por essa oportunidade de receber esse tratamento, de receber esclarecimento, estudo, e com certeza nos trará mais sabedoria para vencer as nossas dificuldades. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez agradecidos que somos, rogamos a Ti, Senhor, que permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre, que assim seja.